O programa Descobrindo o Paraná de hoje está no centro da Lapa, uma cidade que contribuiu para a construção da história e da memória do nosso estado e que faz parte da história do nosso Brasil. E no programa de hoje vamos mostrar que a Lapa faz parte do turismo férreo do Brasil. E vamos convidar o protagonista dessa história, o tropeirista e o ferroviarista Márcio Assad. Você vai passando, meu olhar vai seguindo. Márcio, o Centro Histórico da Lapa é um local lindo. Muito aprazível. Lugar para que possamos passear, para que possamos, assim, oferecer a nossa gastronomia típica com a nossa iguaria, a coxinha de farofa. Conhecida, né? Graças a Deus tem sido cantada e decantada aos quatro ventos no Brasil, né? Tomar um bom café e prosear. Prosear é aquilo que o lapiano gosta bastante. Falar das nossas coisas, da nossa história e da nossa memória. Márcio, como que a Lapa se tornou o berço do turismo férreo no Brasil? Então, eu fui convidado pelo Dr. Wilson Moreira Montenegro, prefeito da Lapa. Nisso, né? Então, mas eu sempre digo assim que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. Veja você que nós tínhamos, em 1983, o segundo prefeito mais idoso do Paraná. Primeiro é o seu Rivadavia Menarim de Castro e o nosso Dr. Wilson Montenegro aqui. E ele me brindou, vamos dizer assim, tendo alguns dias a mais do que 18 anos, como responsável pela cultura, pelo turismo e pelo esporte da cidade. Vamos dizer assim, tendo o Teatro São João como o local de uma usina de ideias para todos esses setores. E eu, curiosamente, nunca tinha andado de trem na vida até aquele momento e tinha uma curiosidade e uma vontade muito grande. E passei a pesquisar mais sobre a questão da ferrovia, já que o tropeirismo sempre foi um assunto muito abrangente na minha vida. E você é especialista. Então, e aí veio nessa esteira a questão da ferrovia, né, que ela é uma sucessora, inclusive, do Caminho das Tropas, né? E aí, como eu era muito jovem e nós não tínhamos no Paraná uma expertise em relação ao turismo mesmo, eu fui me aprofundar em Santa Catarina. E aí nasceu uma parceria com a cidade de Pomerode, Francisco Canola Teixeira, que respondia, curiosamente, por duas cidades ao mesmo tempo, que era Pomerode e era Jaraguá do Sul, né? E nós criamos toda uma situação com a rede ferroviária federal e as coisas foram tomando vulto, a Jaraguá Turismo, Luiz Eduardo Nunes da Costa, encampou esta nossa ideia, esta nossa vontade. E em 86 nós lançamos no Congresso da BAV em Brasília o primeiro projeto de turismo férreo do Brasil. Uma litorina que percorria de Curitiba até São Francisco do Sul, parando em cada cidade com receptivo turístico que naquela época era pouquíssimo utilizado, no sul do Brasil não tinha, que era maneira de receber o turista, com banda de música, com pessoas vestidas caracterizadas, com carros de época, com trolles. E assim, então, nós fomos pioneiros no turismo férreo no Brasil e esse espaço do turismo férreo abriu justamente para colocar a Lapa no mapa do turismo nacional. Que até então ela era uma cidade com patrimônio histórico importante, né, com a questão histórica em si, né, do tropeirismo, do cerco da Lapa, né, da própria ferrovia, embora ainda não explorada. Então, a partir daí, nós passamos então a figurar nos roteiros turísticos do sul do Brasil. Mas então você e a Lapa não pararam por aí?
Então, esse sucesso todo, tanto do turismo férreo, que era uma maravilha, e o estrondoso sucesso da Maria Fumaça Curitiba-Lapa-Curitiba, tiveram um corte abrupto quando foi concessionada a ferrovia. Na verdade, houve uma privatização da rede ferroviária federal que nos atingiu em cheio, né? E os trens turísticos pararam de acontecer. E aí nós passamos um processo de muita tristeza, de uma perda muito grande para a nossa cultura, para o nosso turismo e até para aquela crescente indústria do turismo que já estava instalada na cidade, né? O trem nos trouxe várias situações de restaurantes que ampliaram, né? Restaurantes que também nos dias de Maria Fumaça locavam outros espaços também para atender os visitantes e turistas, né? Então tudo isso houve esse corte e que nos ressentimos durante muito tempo. Em relação, vou te fazer uma pergunta assim, ó, do ramal ferroviário da Lapa, né? Certo. Que é um dos mais antigos do Paraná. Confere isso, vindo de uma sequência da estrada de ferro de Paranaguá, Certo. isso, Curitiba. Exato. Isso influenciou muito nos seus projetos? Sim, a parte histórica totalmente, né? O trem chega na Lapa em 1891 e traz o progresso, porque a nossa ferrovia ela foi pautada na questão da erva mate, né? Na questão do ciclo da erva mate, no ciclo da madeira e o próprio tropeirismo, que aí as tropas já não eram mais tangidas muitas vezes pela estrada e já embarcavam nos trens, né? Então isso fez parte da pesquisa, né? Então foi um fator determinante o que tempo. Te ajudou muito isso. Demais, demais, porque havia um estofo, vamos dizer assim, havia um motivo grande, né, de nós termos orgulho desta nossa história ferroviária e que se somou então com a questão turística, trazendo um turismo cultural, né, que na época, se você pegar, nós estamos falando de 1983, lá se vão 40 anos, né? Este ano completou 40 anos, poucas as cidades do Brasil e do sul do Brasil já eram desenvolvidas na área do turismo. Vou citar uma, Foz do Iguaçu. Sim. Vou citar outra, Gramado. Estava começando ali a ter os seus... Estava engatinhando, né? Exatamente, né? Hoje, por exemplo, uma cidade que foi parceira, que eu citei, Pomerode, virou hoje quase uma Gramado, né? E que estava ainda incipiente, né? Então, várias coisas foram ocorrendo e esse turismo férreo, cultural, baseado na história, né? Então, como que se chamava esse projeto inicialmente? Do Caminho das Tropas aos Caminhos de Ferro, nas trilhas de São João Maria. Então, tudo é história. Interligou tudo. Tudo é cultura e tudo traz uma emoção muito grande para nós da nossa região e para pessoas de outras regiões que também amam história. Porque é a formação do nosso estado, né? Sem dúvida nenhuma. E aí você tocou num ponto fundamental. Fala-se muito que o Paraná não tem uma identidade. Fala-se muito que é terra de todas as gentes. Não deixa de ser uma terra de todas as gentes. Só que nós temos uma história fortíssima, né? E essa história está no tropeirismo. Essa história, por exemplo, né, uma coisa que pouco se fala, a primeira exploração de ouro das Américas foi em Paranaguá. Os faiscadores de ouro subiram a serra para procurar na vilinha, né, o que foi o início de Curitiba. Quer dizer, nós temos muita coisa para nos orgulhar, mas às vezes o paranaense ele não se apropria. Por exemplo, um dos símbolos do Rio Grande do Sul, o chimarrão, a erva paranaense, né? E outras coisas que os outros foram se apropriando, e parabéns a eles, né? Não podemos negar que tiveram competência para isso, mas nós sempre tivemos muitos motivos históricos e culturais para
nos orgulharmos no bom sentido, porque a palavra orgulho, ela tem, conforme você fala, né? Mas assim, uma satisfação muito grande em ser paranaenses, porque tem essas histórias do ciclo da erva mate, do ciclo da madeira, do tropeirismo, da ferrovia, tudo isso então interligado é que fez o sucesso que a Lapa experimentou nos anos 80 e 90, né? Muito embalados pela questão do turismo férreo e também da nossa amada e querida, né, Maria Fumaça. Você vai passando, meu olhar vai seguir, vai a noite iluminando, vamos juntos nesse trilho. Vai subir, vai descendo, vai subindo, trem que vai sair. Enquanto nós vamos saboreando essas delícias aqui da Lapa, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Muito bem, saúde. Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Desde 1891, os trilhos da Ferrovia da Lapa trouxeram progresso e desenvolvimento turístico para o município. Aqueles trilhos ajudaram a contar a história lapiana. Vamos preservar esta história. Contribua para a criação do Museu Ferroviário da Lapa. Se você tem algum material a respeito da ferrovia, como fotos, vídeos, documentos, material ferroviário, indumentária, traga até a Rua Barão dos Campos Gerais 99. Mais informações pelo telefone 3622-1422. E depois da concessão, Márcio, o que aconteceu? Bom, depois da concessão, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. As estações foram fechadas abruptamente, a vigilância que havia deixou de existir de um dia para o outro,
As estações foram depredadas, os móveis depredados. Nossa, foi um momento muito ruim. Muito ruim. Nos pátios em Curitiba, as Maria Fumaças, por exemplo, roubaram peças de bronze. Foi algo assim que, para a história, um baque muito grande. E eu, na época, era a Ferrovia Sul Atlântica, concessionária, tentei alguns contatos para ver se nós conseguíamos ajudar, nem isso, nem oferecendo ajuda nós conseguimos. E eu fiz um artigo na Gazeta do Povo e fui procurado pelo diretor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Ou seja, escutar o seu grito. Exatamente. E aí nós começamos então a trabalhar junto com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A estação da Lapa estava em petição de miséria. Conseguimos fazer o tombamento pelo estado do Paraná da estação. Trouxemos novamente, daí já com a América Latina Logística, já era uma outra concessionária. Conseguimos trazer o trem no aniversário da Lapa e, principalmente, lançamos as bases de algo que hoje é uma das coisas mais importantes que já foram feitas na Lapa. O Centro de Memória Ferroviária, que é denominado Sebastião Pires Furiati, um senhor que foi chefe de estação, inclusive, na própria estação. E esse projeto, ele se expandiu, ele tem, assim, exemplos hoje em outras regiões do Brasil, no Paraná, inclusive, mas em outras regiões do Brasil, onde se seguiu, aonde nós conseguimos, com essa movimentação também, implementar os trens eventuais que já constavam na lei, os trens culturais, né, comemorativos. E assim, então, nós caminhamos e foi ampliando essa conversação, daí sim já com a Rumo Logística, que já é a terceira concessionária, aonde nós conseguimos estabelecer um diálogo espetacular. E vieram aí, além dos trens eventuais, culturais e comemorativos, a Maria Fumaça Iluminada. E hoje nós temos a Maria Fumaça Iluminada. Exatamente. Então, no dia de hoje, vocês vão presenciar mais uma edição, certamente, de sucesso da Maria Fumaça Iluminada. O que seria, assim, uma das nossas grandes conquistas depois Esse de tudo ruim, aquilo. né, Márcio? Exatamente, né? Então, sempre Teve que se diz. passar por uma dificuldade Verdade. para abrir o sol, praticamente. Verdade. Então, depois da noite mais escura, né, os raios do sol começam a brilhar. Nós temos ainda que retomar muitos projetos na área do turismo ferroviário. Recentemente houve em Curitiba um evento nacional falando sobre o desenvolvimento, o fomento ao turismo ferroviário. E nós, mais uma vez, porque nós somos incansáveis, né? Somos aqueles entusiasmados com as coisas e nós acreditamos que nós vamos conseguir retomar com muita força o movimento de turismo ferroviário na Lapa, no Paraná e no Brasil.
voltar a ser a Lapa com a sua tradição. A Lapa, ponto brilhante do mapa do turismo nacional. Salve a Lapa! Márcio, obrigada por mais uma vez participar do nosso programa e que a Maria Fumaça continue sendo esse sucesso nacional. Eu é que agradeço cada vez que nós participamos do programa Descobrindo o Paraná e outros programas que vocês produzem. O sucesso realmente é muito grande. A repercussão é muito grande, tanto quando passa na televisão, como também nas redes sociais. Então, eu é que fico feliz e lisonjeado de ter este privilégio de poder ser parceiro desse programa maravilhoso. E o nosso programa vai se despedindo, lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana.